E hoje é o terceiro vídeo, né, dessa pequena série que eu tô gravando, onde nós vamos ter 4 vídeos, então semana que vem a gente vai ter mais um vídeo, onde a gente está conversando sobre pontos importantes para nos ajudar a superar a dor de uma traição. Algumas pessoas que me conhecem provavelmente sabem um pouquinho da minha história, mas para quem não me conhece, eu passei pela dor da traição. E quando eu descobri as traições, né, no meu primeiro casamento, eu fiquei assim, arrasada. Eu achei que o meu mundo ia desabar, eu achei que eu ia morrer, que eu não ia conseguir suportar. Mas graças a Deus, eu entrei num processo e o Senhor, através do Espírito Santo, me guiou. E é por isso que eu tô aqui hoje, falando um pouquinho pra vocês sobre como superar a dor da traição. Passei por isso, consegui superar, então eu me sinto na obrigação de compartilhar um pouquinho desse aprendizado para que você que tá passando, que de repente não tá passando, mas tem alguém querido aí passando, para poder superar e ajudar alguém a superar, tá bom? Hoje no terceiro vídeo, né, a gente vai falar um pouquinho. O terceiro ponto, qual é? O que eu aprendo com essa situação? Tudo na nossa vida é um aprendizado. A gente tem que pegar, olhar para essa situação que você viveu, chega um ponto que você tem que refletir. Você já aprendeu a lidar com suas emoções, você já entendeu que é natural sentir a dor e que você tem que se permitir sofrer, mas também não pode se afundar nesse sofrimento. E no terceiro ponto hoje você vai ter que trabalhar, se exercitar, tirar todas as lições possíveis dessa situação. Aí você vai falar assim comigo, Pri, mas como é que eu vou aprender? Poxa vida, eu quero que você pense o seguinte, nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Ah não, Pri, agora eu tô com raiva de você. Tô com raiva de você. Você tá falando então que eu sou culpado pela pessoa me trair? Não, não é isso que eu tô falando. Eu estou falando que eu e você, nós somos responsáveis, não culpados, por tudo que nos acontece. Vamos entender um pouquinho o que é essa responsabilidade? Responsabilidade é diferente de culpa. Não é para você se culpar porque você foi traído. Você vai pensar assim comigo, Pri, eu não tenho culpa se o meu ex-marido, igual foi o meu caso, se o seu ex-marido foi mau caráter, se ele é mulherengo, ou se no seu caso, o seu namorado, o ex-namorado, o seu marido, o ex-marido, foi mulherengo ou é mulherengo. Você vai falar assim comigo, Pri, eu não tenho culpa que a minha amiga, ela é falsa, ela é uma invejosa. Realmente você não tem culpa. Você vai falar assim comigo, Pri, eu não tenho culpa se eu fiz um negócio com tal pessoa, ela era minha amiga, era meu parente, e a pessoa é uma trambiqueira, uma desonesta. Realmente nós não temos culpa, mas a gente tem responsabilidade. Vamos parar para analisar alguns pontos que são cruciais para nós? Peraí, você não é culpado pela pessoa ser mau caráter, mas você não tem responsabilidade de ter negligenciado conhecer melhor quem era essa pessoa que você estava se envolvendo? Será que você não falhou? Será que você não tem que parar e refletir e pensar assim, poxa, realmente antes de me envolver, eu não teria que ter conhecido melhor essa pessoa? Os valores dela, o caráter dela, será que ela realmente traiu só a sua confiança? Ou ao longo da vida dela, esse comportamento é um padrão de comportamento que ela repete? Será que você não negligenciou quando a sua mãe virou para você e falou assim, olha, minha filha, meu filho, essa pessoa não tem nada a ver com você, poxa vida, olha, você gosta de ficar mais em casa, você é mais caseiro, fulano gosta de beber, de sair, de badalação. Olha, você é uma pessoa que gosta muito de se comunicar, mas essa pessoa é tão fechada, ela é estranha. Por quê? Quando a gente para aprender com as situações, a gente começa a identificar em nós pontos que foram negligenciados. Para um relacionamento dar certo em qualquer área da nossa vida, você tem que parar e pensar o seguinte, poxa, será que os meus valores, o que eu gosto, é compatível com aquilo que a pessoa gosta? Essa história de que os opostos se atraem, ai, mais um ditado do mundo que eu detesto. E se você parar e refletir, você vai concordar comigo. Não dá certo.
Gente, no mundo espiritual, os iguais se atraem, isso é muito sério. Sabe o que Jesus falou? O que tem o eu, que sou luz, a ver com as trevas? A luz não tem nada a ver com as trevas. E aí você negligencia na hora de se envolver, na hora de escolher. E aí quando dá errado, você fala assim, nossa, eu não tenho culpa não, fulano que não tem caráter, minha amiga que foi invejosa. Ela é invejosa, mas como foi o seu comportamento? Quantas pessoas têm um amigo ou uma amiga se envolvendo com um cônjuge? Mas espera aí, por que você fez tanta propaganda da pessoa que você estava envolvendo? Ai, meu marido é isso, minha esposa é aquilo. Nossa, meu namorado é ótimo, meu namorado faz isso. Você não preocupou em se preservar. Você não se preocupou em cuidar do seu relacionamento. Você sabe o que eu percebo? Relacionamento é algo que requer de mim e de vocês muito investimento. Qualquer relacionamento que seja ele conjugal, seja ele emocional, seja ele sentimental, seja ele de amizade, de negócios, seja na sua casa, com seus irmãos, com seus pais, requer muita energia. Investir no que o outro gosta, em fazer o que o outro gosta, investir em se policiar, investir em entender o outro, abrir mão de muitas vezes daquilo que você quer, daquilo que você gosta. Então é algo que requer muito de nós. Só que por causa da correria do nosso dia a dia, a gente tem a tendência de negligenciar pontos importantes. A gente não tem o hábito de ouvir conselhos. Não ouve conselho da mãe, não ouve conselho dos amigos. Será que não teve uma pessoa para te falar, amiga, amigo? Poxa vida, esse comportamento dessa pessoa não tá legal. Poxa, você vai ficar deixando ela sair sozinha? Ela sempre quer sair sozinha, isso é tão estranho, porque o casal quer andar juntos. O foco é para relacionamento afetivo, mas se você parar e tirar a lição dessa traição, nossa, você vai aplicar essas lições em todas as áreas da sua vida, em todos os seus relacionamentos. Tem um ponto crucial para você avaliar, para você entender, para você refletir, para você analisar, para você buscar entender nos seus relacionamentos. Que é o quê? Se eu fui traído, o que aconteceu? O que eu preciso mudar em mim? Muitas vezes a gente negligenciou o antes no relacionamento e se envolveu com pessoas que a gente não deveria se envolver. Em alguns momentos a gente negligenciou o durante no relacionamento. Como porque negligenciar o durante o relacionamento? Não dá a devida atenção. Tem pessoas que pensam assim, um casal, né? Você que é casado. Ah, eu tenho a minha relação íntima só quando eu quero. Mas a Bíblia não ensina isso não, sabia? Sabia que na palavra de Deus fala o seguinte, o corpo da mulher é para satisfazer o homem e o corpo do homem é para satisfazer a sua mulher. Sempre em mútuo consenso. E os dois só devem ficar em abstinência se for em mútuo consentimento e mesmo assim para orar e se Deus colocou o propósito no coração de ambos. E mesmo assim isso não deve ser por um longo período de tempo. Porque nós temos os nossos desejos carnais. O homem e a mulher têm necessidades carnais. Só que aí, com a correria do nosso dia a dia, o que a gente tem a tendência de fazer? Ah, tô cansada amanhã. Ah, hoje eu não quero não, tô com dor de cabeça. Mulher então, eu tô na TPM. E aí você vai negligenciando isso. E aí você tem um cônjuge que muitas vezes não tem um caráter ainda totalmente transformado. E aí o que começa a acontecer? Brigas, desentendimentos, e aí entra coisas que você negligenciou antes de se relacionar. Sabe aquela coisa, as pessoas falam assim, eu não tinha compatibilidade, aí eu separei. Poxa, você namorou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não viu que não tinha compatibilidade? Será? Ou será que você negligenciou pontos fundamentais de conhecer o outro, de buscar entender quem é essa pessoa na casa dela, como ela se comporta, quais os defeitos que a família dela aponta? Nós já viemos construindo ao longo dos vídeos alguns pontos importantes e hoje nós estamos no terceiro ponto, que é, você tem que tirar o maior aprendizado possível dessa traição. Porque lembra que eu falei, somos responsáveis pelas nossas vidas, não pela atitude do outro, mas pelas nossas. E aonde a gente negligenciou? O relacionamento é uma via de mão dupla. E você não pode considerar só o erro do outro. Poxa vida, algum ponto você falhou. Eu quero que você não foque e nem fique remoendo seus erros. O objetivo não é esse, mas é importante você entender.
Qual é a sua responsabilidade na situação que te aconteceu? Porque aqui já é o terceiro ponto, então já está na hora da gente crescer e amadurecer. Se você não entender quem é a pessoa, qual foi a vida dela, a construção de vida dela, tudo que ela viveu, tudo que ela passou, o que ela pensa para o futuro, quais foram os valores que ela foi criada. Se você não entender o comportamento dessa pessoa, como é que você vai construir um relacionamento com ela? Quantas pessoas? Tem pessoas que elas foram muito feridas durante o longo de sua vida. Tem pessoas que, infelizmente, os valores que foram aprendidos são muito diferentes dos valores que você aprendeu. Às vezes você tem uma base familiar muito forte, a pessoa não tem uma base familiar tão importante, ela não valoriza a família, e aí ela vai entrar naquilo que eu falei, o importante é eu ser feliz. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, não. A vida pode te levar para um buraco. Você quer ir para o buraco? Não. Você tem que construir aquilo que você quer. É o poder de ser responsável pela sua vida, pelas suas ações. Nós construímos a vida que a gente quer levar, com todas as dificuldades que a vida nos coloca. E aí você escolhe os seus relacionamentos amorosos, conjugais, amizades, negócios, sem avaliar quem é a pessoa, os valores dela. Tem pessoas que para elas não tem problema nenhum fazer um desvio ali de conduta. Mas às vezes para você é um valor que você não negocia. Como é que você vai se envolver, se relacionar com essa pessoa? Eu não posso olhar para o meu relacionamento só pelo amor. O amor, a paixão. Estudos mostram que a paixão dura até 2 anos. Passa muito rápido. Se você pensa em construir um relacionamento para o resto da vida, se você basear o seu relacionamento só na paixão, só na carne, provavelmente você está construindo um relacionamento num terreno que a fundação já está toda errada. Sua casa vai desmoronar. Você pode estar pensando assim, não, Pri, eu não quero mais me envolver, eu tô arrasada, eu não nasci para relacionar, é mesmo? Olha para trás, será que você já não se falou isso algum tempo atrás? Daqui a um tempo, você vai superar a dor, sendo ela bem cicatrizada ou mal cicatrizada, e você vai querer seguir em frente. E se você não aprender as lições de agora, provavelmente você vai cometer os mesmos erros no futuro. Porque nós somos seres de hábitos. Nosso cérebro, ele é formado para repetir comportamentos. Por isso é tão importante parar. Não dá mais para ficar como criança. Você tem que amadurecer em Cristo. Para você não ficar para um lado e para o outro, igual um barco que não sabe para onde que vai. Onde eu errei? Aonde eu preciso melhorar? Onde que foi o que eu negligenciei? Foi um conselho da minha mãe, de um pai, de um amigo, de um parente? Para todos os relacionamentos da nossa vida. Eu tenho certeza que assim como eu, você negligenciou algo no seu relacionamento. Aí você pode falar assim comigo, Pri, mas eu já casei. Eu descobri a traição, eu tô tentando superar. Porque tem pessoas que falam assim, eu não aceito a traição. Opa, cada um é cada um. E a própria Bíblia fala que se você for capaz assim, de perdoar, por que não vai perdoar? Se você quer assim tentar reconstruir o seu casamento, por que não? Por que não fechar o muro, a brecha e seguir em frente? Mas você vai falar assim, tá, mas eu já vejo que tem alguns valores, eu já vejo que tem alguns pontos do meu cônjuge que são bem divergentes do meu. Pois é, vai dar mais trabalho reconstruir essa casa. Vai ter que buscar ajuda para isso. Vai dar mais trabalho, vai ter que investir mais tempo. Mas é possível. São valores, são princípios, são análises, reflexões que ninguém tá vendo, mas que você precisa fazer. Coisas que estão internas, que muitas vezes você vai ter que ter a sensibilidade de perceber. E aí eu quero falar um ponto muito importante para você que não tem o hábito ou não teve o hábito de orar. Deus não une pessoas. Deus une propósitos. Será que Deus realmente tem propósito no seu relacionamento com essa pessoa? Seja ele afetivo, seja ele de amizade, seja ele de negócios. Porque quando a gente é traído, gente, o nosso coração ele se sente devastado. Eu perdi o chão. Presta atenção. Quando a gente se relaciona, a gente deposita toda a nossa confiança. A gente coloca toda a nossa expectativa no outro. A gente confia, a gente faz uma aliança com a pessoa. Você sente como se o seu
se a sua casa tivesse desabado, assim como num desastre. O inevitável aconteceu, porque nós não investimos tempo antes no relacionamento, antes de se envolver. A traição aconteceu porque nós não investimos muitas vezes tempo de qualidade durante o próprio relacionamento. Passear juntos, ter momentos de qualidade junto. Conhece a linguagem do outro? O que faz o outro se sentir feliz? Entendem? Gente, nossa vida é baseada em relacionamentos. Não há como a gente continuar negligenciando a construção dos nossos relacionamentos. Tem pessoas que não são para andar com a gente. Tem pessoas que você tá andando, que eu ando, muitas vezes, que Deus não se agrada. Porque são pessoas que têm valores, pensamentos, ideologias de vida contrária à palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nossa vida. Você quer construir um relacionamento com essa pessoa, vai dar ruim. Pri, tô entendendo, Pri, o que você tá falando? Para eu superar a dor então da traição, eu preciso voltar um pouquinho, olhar para dentro de mim. Olhar um pouquinho toda a situação. Eu quero que você olhe igual você olha quando você está avaliando e dando a opinião e o conselho para um amigo, para uma amiga. Olha de fora. E então, reveja o que você negligenciou. E para isso, para a gente encerrar, eu quero te dar um exercício. A gente precisa de exercitar. Porque a prática, a repetição, vai fazer a gente amadurecer. Eu quero que você liste mesmo, escreva 3 lições, 3 aprendizados que dependem de você, só de você. Por que você? Qual é a responsabilidade que você tem nessa traição? Não é culpa. Qual é o aprendizado, a lição que você tira dessa situação? Eu vou falar para vocês alguns dos pontos que eu aprendi com a traição que eu sofri. Eu aprendi primeiro que eu não amava Deus sobre todas as coisas. Pri, mas o que tem a ver Deus com a traição que o outro fez com você? Porque quando a gente constrói os nossos relacionamentos e a base sólida, a fundação é Deus, tudo é diferente. Você ora antes, você ora durante. Deus te dá direção, te dá discernimento, te mostra onde você está errando. A primeira base de qualquer relacionamento é Cristo. Foi o primeiro ponto que eu errei. O segundo ponto que eu errei, eu não dediquei o que eu precisava àquele relacionamento. Eu não orei o suficiente pelo aquele relacionamento. Eu não aprendi a lidar com as minhas emoções, que foi o primeiro ponto do primeiro vídeo. Eu não me conhecia. E eu deslizei em muitas falhas. Eu não avaliei, analisei. Eu negligenciei quem era a outra pessoa antes de me envolver. Tudo isso contribuiu. E por que foi importante o meu aprendizado? Porque hoje eu me casei novamente. E aí eu comecei a avaliar, a me conhecer melhor, para não cometer neste relacionamento que eu estou hoje os mesmos erros que eu cometi lá atrás. Quantas vezes você é impaciente com seu cônjuge, ou foi com a pessoa que você estava com ela? Grosseira? Quantas vezes? Quantas vezes você se achou superior? Quantas vezes você falou assim, azar, problema, se não der certo eu arrumo outro? Ixi. Quantas vezes você se achou muito suficiente? Tem algo que o Senhor quer que você aprenda. Eu negligenciei o Senhor. Foi o pior erro e é o ponto principal que a gente não pode negligenciar. Relacionamentos devem e precisam ser construídos com uma base chamada Cristo. Tudo na sua vida que você for construir, você tem que colocar Cristo em primeiro lugar. A base da nossa vida, do ser humano, é Cristo. E não perca o 4º vídeo, onde eu vou falar de algo sobrenatural de Deus para consolidar todo esse processo de você superar a dor da traição. Deixe seu comentário, eu quero saber o que você tem achado dos nossos vídeos. Se você estiver precisando de ajuda, se quiser uma palavra amiga, pode me mandar mensagem, inbox, pode me chamar no Instagram. Se você não me segue lá no Instagram também, é priscila.cursino. Vai lá, me segue, manda no direct. Vem bater um papo comigo, 1 hora de forma totalmente gratuita, pra gente conversar um pouquinho, pra você conseguir de uma vez por todas
aprender a se conhecer e aprender a adquirir novos comportamentos, novas atitudes para abençoar a sua vida. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.